Hello, hello, fifth graders. Here we are. Let's start our English class today. How are you doing? I hope you are doing just fine. Let's get started. Wonderful. But before grabbing your book, I want you to take a look at this picture here. Pay attention. Ah, olha só onde o teacher veio parar, no meio das frutas. Here we have a very beautiful fruit basket. And last class, we were talking about countable and uncountable noun. And I want you to take a look at the fruits here we have behind me. Let's think for a while about them. So here we have pear, we have lemon, we have strawberry, we have apple, we have papaya. Think about all these fruits. Oh, here we have some grapes. Are these examples of countable or uncountable nouns? What do you think? Você acha que essas frutas todas que estão aqui, elas são contáveis ou incontáveis? What is your opinion? Ah, excellent. Vamos relembrar? Contável é aquele substantivo que tem plural. É aquele substantivo que eu não preciso de algo extra para contá-lo. Portanto, se eu tenho aqui, por exemplo, olha só, morango, eu tenho limão, eu tenho mamão, pear, apple, and so on. Eu não preciso ter 1 quilo dessas coisas. Eu posso ter 2 apples, 2 lemons. I have lots of grapes, and so on. Então, são exemplos de substantivos contáveis. Então, contável é aquele substantivo que tem plural, aquele substantivo que a gente consegue contar sem a ajuda de algum outro instrumento. O exemplo são estas frutas lindas que estão atrás de mim. E teacher, incontável, o que era mesmo? Incontável é todo aquele substantivo que você precisa de uma unidade de medida para contá-lo, para mensurá-lo. Lembra, eu vou fazer uma salada de fruta com estas frutas que estão aqui, mas eu gosto de colocar um pouco de açúcar por cima. Olha, um pouco de açúcar, 1 colher de açúcar, 1 quilo de açúcar. Eu preciso de algo para contar o açúcar. Portanto, sugar is an uncountable noun, um substantivo incontável, tá bom? Depois, então, dessa nossa revisãozinha sobre countable and uncountable noun, I know you had some homework to be done, and now we are going to correct it. Então, você tinha a lição de casa para fazer, você fez? Vamos corrigi-la? E essa tarefa falava justamente sobre substantivos contáveis e incontáveis. Vamos lá? Então, gente bonita, pega a sua apostilinha, abra na página 85 e vamos corrigir a nossa tarefa right now. Olha só, lá na página 85, eu disse para você fazer o exercício number 6, and then you have to write if these words, if they were countable or uncountable, okay? Let's go. Number 1, apple, countable. Salt, uncountable. Cookie, what do you think? Yes, exact, letter C, countable. Fish, uncountable. Como assim? Ah, lembra que o teacher disse que há alguns substantivos que são diferentes em relação ao português e em relação ao inglês. Fish, geralmente, carne que se come, seja de peixe, seja de frango, porco, boi, em inglês, são todos classificados como substantivo incontável. Assim como, por exemplo, bread, que em português eu conto os pãezinhos, mas em inglês a gente não conta pãozinho. A gente precisa pôr uma palavrinha antes do bread para poder contá-lo. Eu não posso falar one bread, eu tenho que falar a loaf of bread, tá bom? Mas isso é conversa para uma outra aula. Bom, egg, what do you think? Countable noun. Bread, acabamos de falar. Uncountable noun. Tomato, exactly, countable noun. 1 tomato, 2 tomatoes, 3 tomatoes, and so on. Pasta, countable or uncountable?
uncountable, macarrão, é um substantivo incontável em inglês. Meat, lembra que eu disse agora há pouquinho? Carne de maneira geral, todas elas aí incontável, uncountable. Candy, doce. Em inglês, candy tem plural, então é um substantivo contável. Chicken. Acabei de dizer, carne de frango, peixe, boi, porco, sempre incontável. Chicken uncountable. Orange. Lembra da minha cesta de frutas? Orange is a countable noun. Substantivo contável. And salad. What do you think? Yes, uncountable. Eu posso contar o alface que eu ponho lá. Eu vou colocar, por exemplo, pepino. Dá para contar o pepino. Mas o substantivo salad, ele é incontável. Salad é incontável, tá bom? Então, sempre a gente vai ter uma ou outra diferença, tá? Em português, eu posso comer 4 saladas. Mas em inglês, impossible. Eu posso comer várias saladas, mas o substantivo é incontável. And potato, absolutely countable. Então, eu tenho aí, lembra da musiquinha? Até relembramos, né? 1 potato, 2 potatoes, 3 potatoes, 4, 5 potatoes, 6 potatoes, 7 potatoes, more. Batata quente in English. Very good. I know, you did a very good job. Tenho certeza que você fez aí um excelente trabalho nesse exercício e que acertou todos e tem vários certos de caneta verde aí. Muito bem, gente bonita. Feita essa correção, a gente vai ir backward. Vamos voltar um pouquinho. E a gente vai dar uma olhadinha lá na página number 38. Página número 38. A gente tem esse quadrinho que está lá no finzinho da página. Pega lá, por favor, page number 38. You are going to find this grammar box. E aí, a pergunta que não estava querendo calar. Teacher, para que eu preciso saber se o substantivo é contável ou incontável? Agora vem a resposta. Porque, em inglês, quando você vai quantificar esse substantivo, o que é isso? Se eu quero falar, por exemplo, muito, muita, eu como muita salada, eu como muitas bolachas. Quantas bolachas você come? Quanta salada você come? Quando eu quero falar esse quantificador muito, muita, quantos, quantas, a gente precisa saber se o substantivo é contável ou incontável para colocar a palavrinha certa, para eu falar esse muito, muita, muitos, muitas, quanto, quantas. E é justamente esse quadrinho que está no finzinho da sua página 38 vai ajudar você a entender esse assunto. Pega uma canetinha simpática, várias cores que você tem aí, e vamos fazer algumas anotações. Primeira coisa, quando eu tenho o substantivo, olha só, quando eu tenho um substantivo incontável, ou seja, não tem plural, e eu quero falar muito, muita de um determinado substantivo, olha só, estou grifando de laranja aqui. A gente vai usar a palavrinha much. Much, antes de um substantivo incontável, significa muito ou muita de alguma coisa. Então, por exemplo, leite, incontável. Se eu bebo muito leite, I drink much milk. Por exemplo, muito café, much coffee, much sugar, e assim por diante. Então, much é aquela palavrinha que a gente usa antes de um substantivo incontável para falar muito ou muita. Agora, o many é aquela palavrinha que vem antes do substantivo contável. E o many significa muitos ou muitas. Faça essa anotação do jeito que eu escrevi tudo aqui nesse quadrinho. Anote aí nesse quadrinho da página 38. Pausa a aula, escreve tudo e depois você vai prestando atenção na minha explicação. Então, much, antes do incontável, para falar muito, muita. Many, antes do contável, plural, para eu falar muitos ou muitas. E aí, tem uma outra expressão em inglês que é how much. How much eu uso quando eu quero falar quanto ou quanta, no singular.
E how many eu vou usar quando eu quero falar muitos ou muitas. Ou seja, para eu usar how many, o substantivo tem de estar escrito no plural. Para eu usar how much, o substantivo tem de estar no singular. Então, memorize isso. Para ser much, singular, incontável. Para ser many, plural, contável. Faça essa observação nesse quadrinho que o teacher mostrou aí para você. Então, é por isso que a gente precisa saber se o substantivo é contável ou incontável. Para quando a gente quiser falar essas palavrinhas, a gente colocar o muito, muita, muitos, muitas antes desses substantivos. Quer ver um outro exemplo? Se o substantivo é incontável, eu não posso colocar o número 1 na frente dele. Por exemplo, açúcar. Eu não posso ter em inglês one sugar, porque ele é incontável. Não posso pôr um número na frente dele. Mas isso a gente vai aprender lá no livro Teen Track Number 4. Ah, o Teen Track então vai continuar esse assunto? Exatamente. De onde nós pararmos aqui, a gente vai ter uma unidade exclusiva só para a gente ver isso mais a fundo, tá bom? Então essa é a ideia. O que você precisa saber desse quadrinho, então, o teacher vai repetir de novo. Much, para incontável, singular, muito, muita. Many, antes do plural, significando muitos, muitas. Tá bom? Para ver se você entendeu direitinho tudo isso que o teacher quis falar para você, a gente vai avançar um pouquinho a apostila lá na página número 39. E na página número 39, você vai dar uma olhadinha no exercício 6, letra B. Então, aqui na página 39, estou no exercício 6B. E nesse exercício, o que tem que fazer? Nós temos que completar com how much ou com how many as frases. Lembra-se, how much, singular, incontável. Quanto, quanta. How many, plural, contável. Quantos, quantas. Por isso que eu disse para você copiar o esqueminha que eu passei agora há pouquinho na aula, nos instantes anteriores, para você nunca errar esse tipo de frase, tá bom? Se você não copiou, volta um pouquinho à aula que você vai conseguir. Então, olha só. No número 1, eu tenho o substantivo milk. Milk is an uncountable noun. Substantivo incontável. This is the reason why we use it. How much milk? Let's think about cookies. Contável ou incontável? What do you think? Ah, contável. Eu posso falar 2 cookies, 3 cookies. Não preciso de nada para contar bolacha. Portanto, se o substantivo é contável e plural, a gente deve usar how many. How many cookies do you eat? Vamos pensar em pasta. Olha aqui, pasta, ok? Pasta. Ah, macarrão. E aí, será que é o substantivo? Será que vai ser how much ou how many? Pasta é um substantivo incontável. Lembra que a gente corrigiu agora há pouquinho. Portanto, a gente deve usar how much. How much pasta do you eat? Quanto macarrão você come? Então, how much? Quanto, quanta. How many? Quantos, quantas. Apples. Singular or plural? Apples, plural. Olha lá, plural. Contável. Então, se é plural e contável, a gente vai usar how many. How many apples do you eat? Olha lá, quanta maçãs você come? Então, plural, portanto, a gente usou how many. How many apples do you eat? And so on and on. So far, so good? Beautiful. Agora, você vai treinar um pouquinho tudo isso que o teacher disse lá na página number 84. Então, página 84. Vou explicar os exercícios, você faz e depois você volta para pegar a correção. Esse é um momento importante para você. Isso é o legal, o importante da aula gravada, porque você consegue voltar à explicação, fazer no seu tempo, no seu ritmo. Então você consegue ver as palavras, procurar as palavras, buscar as palavras, a explicação. Você não vai no ritmo da sala, né? Essa é a ideia da aula gravada, você fazer as coisas no seu tempo, no seu ritmo, tá bom? Então, olha só, primeiro exercício, page 84,
we have a crossword. Look at the pictures and complete the crossword. Então, olhando de acordo com as figuras, você vai completar esta cruzadinha. Lembre-se que down, de cima para baixo. Across, de um lado ao outro. Tá bom? Exercício number 2. What is Inglorious shopping cart? Look at the picture and complete the words. Então, de acordo com as palavrinhas aqui, olha, tá faltando letrinhas e você vai usar as letras para completar cada palavra em relação ao que ela está levando no carrinho. Exercício 3. Você tem de circular much ou many para completar as frases. Não custa lembrar. Much para o substantivo incontável singular. Many para o substantivo plural contável. Much, singular incontável. Many, plural contável. How much? Quanto, quanta. How many? Quantos, quantas. Pausa a aula agora. Faça todos esses exercícios aqui e depois você volta para pegar a correção. Importantíssimo fazer primeiro para depois assistir a correção, tá bom? Vai lá. Muito bem. Pressupondo que agora você já terminou os exercícios e veio ver a correção, e tenho certeza que você fez tudo certinho. Let's see. Number 1, fish. Number 2, we have cookies. Number 3, we have pasta. Number 4, eggs. Number 5, candy. Number 6, cheese. Number 7, salad. Number 8, we have oranges. Number 9, bread. Number 10, meat. Number 11, sugar. And this is our crossword. Tenho certeza que você fez muito certinho. Não era difícil, tá bom? Próximo exercício, o carrinho da Glória. What's in Gloria's shopping cart? Let's see. Number 1, apples. Number 2, milk. Number 3, potatoes. Number 4, chicken. Number 5, bananas. Number 6, tomatoes. And number 7, soft drink. Então, pega a sua caneta verde, vá colocando certinho para corrigir as palavrinhas que estavam faltando letras, tá bom? Tenho certeza que você aí fez rapidinho esse exercício. E esse último, você tinha então de completar com how much ou how many, de acordo com o substantivo que vinha na frente. Portanto, how many cookies do you eat? Quantas bolachas você come? How many cookies? Number 2, bread do you eat? Lembra, bread é aquele substantivo que é diferente do português. É incontável, pão. Portanto, how much bread do you eat? Salad do you eat? Dissemos que salad é o substantivo incontável. Portanto, how much salad do you eat? Number 4, eggs. Contável ou incontável? Contável, plural. How many eggs do you eat? How many eggs? Many, plural. Number 5, milk. Uncountable noun, substantivo incontável. How much milk do you drink? Number 6, tomatoes, plural noun. Olha lá, substantivo plural. Se é plural, a gente tem de usar many. So, how many tomatoes do you eat? How many tomatoes do you eat? Muito bem. E assim, gente bonita, chegamos ao final da nossa aula e ao final do nosso livro Teen Tribe Number 3. Olha, sensacional, quinto ano. Então, em breve, né, na nossa próxima aula, não é em breve, mas na nossa próxima aula, iniciamos o nosso livro novo, Teen Track Number 4. Ok, gente bonita? Espero vocês, então, na nossa próxima aula. Um abraço a todos vocês e até lá. Bye bye, bye bye butterfly. See you later, alligator. Bye.